Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Caros católicos, um número cada vez maior de pessoas percebe a crise de fé e de moral em que estamos afogados na sociedade civil e na Igreja. É evidente que o que causa maior estrago nas almas é a crise da Igreja, o abandono da fé católica, o abandono da correta compreensão da revelação divina, o abandono da boa liturgia, o abandono da moral católica. Tudo isso deixa as almas abandonadas, sem Deus, largadas à própria sorte. Todavia, muitos consideram que essa crise teve seu início nesses últimos anos, talvez nesses últimos 4, 5 anos, a partir de 2013. Ora, ela não teve início há 5 anos, nem mesmo há 55 anos. A crise que nós vivemos hoje foi fermentando ao longo de um largo tempo. Ela é fruto, em primeiro lugar, do orgulho humano, do non serviam, do não servirei, repetido por tantos homens ao longo dos séculos e pelo homem moderno em particular. Essa crise é fruto da separação entre fé e razão que começa a se operar com o voluntarismo de um Duns Scoto, por exemplo. Essa crise é fruto de uma concepção política que colocará o rei como absoluto, como desvinculado da lei divina e eclesiástica, podendo decidir simplesmente com base na sua vontade e não mais com base no bem objetivo. Essa crise é fruto da Revolução Francesa, que tirará esse poder absoluto do rei e o colocará no povo, como se todo o poder viesse do povo e não de Deus. Essa crise é fruto do protestantismo que tira a autoridade da Igreja e coloca a autoridade em cada um, gerando o subjetivismo e o relativismo. Essa crise é fruto da filosofia moderna, passando por Descartes e Kant, e que afirma que o homem não pode conhecer nada que lhe seja exterior, mas conhece apenas as suas próprias ideias. A filosofia moderna que fecha o homem em si mesmo e que leva a afirmar que só tem valor o que vem do próprio homem ou aquilo que satisfaz o próprio homem. Essa filosofia moderna que é completamente subjetivista, afirmando que cada um tem a sua verdade e a sua moral. Essa filosofia moderna que nega a possibilidade de saber se Deus existe ou não. Essa filosofia moderna que nega a possibilidade da revelação divina, isto é, que nega a possibilidade de Deus nos falar algo de si mesmo. A crise da Igreja é fruto da tentativa de conciliar o culto ao homem da Revolução Francesa e da modernidade em geral com os princípios católicos. Essa crise é fruto do liberalismo que afirma a autonomia do homem com relação à realidade e com relação a Deus. Ela é fruto do modernismo e do neomodernismo que pretendem adaptar a Igreja à mentalidade moderna, pois só teria valor o que corresponde aos anseios dos homens contemporâneos. A crise da Igreja é fruto da doutrina que afirma a evolução do dogma como se ele pudesse mudar com o tempo. Ela é fruto da evolução da moral, como se a moral pudesse mudar com o tempo. Ela é fruto do evolucionismo litúrgico, como se a liturgia se dirigisse mais ao homem do que a Deus e devesse, portanto, se adaptar às aspirações do homem. A crise da Igreja é fruto da adesão dos homens da Igreja a esses princípios e fundamentos da modernidade.
Não pode haver, caros católicos, união possível entre a Igreja Católica e os princípios da modernidade, entre um católico e os fundamentos da modernidade. Não estamos falando aqui, é evidente, de avanços técnicos ou tecnológicos, mas dos princípios que regem a modernidade na sua inteligência e no seu agir. Não pode haver casamento entre esses princípios falsos e os princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa união seria um adultério, um ultraje a nosso Senhor. E é essa união que se tenta fazer hoje mais do que nunca. Diante disso, devemos dizer: non possumus, não podemos, como diziam os mártires na antiguidade, quando eram forçados a cultuar os ídolos. Não podemos nos unir aos princípios da modernidade porque não correspondem à verdade que podemos conhecer pela nossa razão, nem correspondem à verdade que nos foi revelada por Deus. Não podemos aderir a esses princípios se quisermos permanecer fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos aderir a esses princípios porque somos católicos e queremos permanecer católicos. Não podemos, ao mesmo tempo, ser católicos e aderir a esses princípios perversos, a esses princípios que destroem a sociedade e a Igreja, que destroem o homem. O católico, por definição, é um antimoderno, pois é impossível conciliar a verdade com esses princípios da modernidade. Ser antimoderno não é, caros católicos, colocar um chapéu como no século XIX e fumar um cachimbo ou outras excentricidades. Isso é ridículo. Ser antimoderno é uma questão de princípios. A crise da Igreja é fruto do abandono da boa filosofia realista de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Ela é fruto ainda do abandono da união perfeita que existe verdadeiramente entre a fé e razão. É fruto do abandono da submissão da nossa inteligência à verdade. É fruto do abandono da submissão da nossa vontade ao bem. É fruto do abandono da submissão das nossas paixões à nossa razão. É fruto do abandono da submissão total de nosso ser a Deus. É fruto também do abandono da boa visão da política, reconhecendo que rei e qualquer outro tem a origem do seu poder em Deus e que a ele, a Deus, devem se submeter. É fruto também essa crise do abandono da doutrina católica, ensinada por Cristo e transmitida pela Igreja ao longo dos séculos. Doutrina que é imutável, porque Deus não muda, a verdade não muda. Essa crise é fruto do abandono da boa liturgia católica, orientada para Deus. É fruto do abandono da moral católica, imutável, porque Deus é imutável e imutável é também a nossa natureza humana. A crise da Igreja é fruto da tentativa mais intensa nos últimos 2 séculos de unir a Igreja e a modernidade. Tentativa que se manifestou, sobretudo a partir de 50 anos, e também atos das autoridades eclesiásticas, e cada vez mais abundantemente, infelizmente. O cardeal Ratzinger, em seu livro Teoria dos Princípios Teológicos, diz, por exemplo, que o documento Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II joga o papel de um antissílabus e, em consequência, segundo o cardeal, esse documento expressa a intenção de uma reconciliação oficial da Igreja com a nova época, estabelecida a partir do ano 1789, ou seja, essa nova época estabelecida a partir da Revolução Francesa. Caros católicos, o Sílabus é um documento do Papa Pio IX condenando os princípios da modernidade. É a carta magna do católico,
contra os falsos princípios modernos. O cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, afirma que esse documento conciliar, Gaudium et Spes, é uma tentativa de reconciliar a Igreja e os princípios da modernidade. Tal reconciliação nunca será possível, e qualquer tentativa de reconciliação entre a Igreja e os princípios modernos trará a abominação da desolação para dentro do lugar santo, para dentro da Igreja. E é o que vemos nessas últimas décadas. Nesses últimos anos, em particular, muitos querem impor a todo custo essa união adúltera entre a Igreja e o mundo, implantando nela os princípios maçônicos revolucionários da liberdade, igualdade e fraternidade. E assim se quer implantar na Igreja a liberdade pela liberdade religiosa, como se o Estado pudesse ficar indiferente com relação à verdadeira religião. Quer-se implantar na Igreja a igualdade pela colegialidade, como se a Igreja não fosse hierárquica e monárquica por instituição divina. Quer-se implantar a fraternidade pelo ecumenismo e indiferentismo religioso, como se todas as religiões fossem boas e verdadeiras, como se a verdadeira Igreja de Cristo, a católica, fosse como as outras. Non possumus, não podemos. Muitos veem apenas os efeitos atuais da crise, porque de fato eles vão ficando cada vez mais aparentes. E vê-se apenas, por exemplo, a tentativa de dar comunhão aos divorciados recasados. É preciso, caros católicos, ir aos princípios desses erros dentro da Igreja e fora dela. Não basta se opor aos erros atuais e mais manifestos se não combatemos os princípios, que são as causas desses erros no mundo e dentro da Igreja. Combater os efeitos sem combater os princípios é uma ilusão, o engano do inimigo. Ora, nós estamos hoje simplesmente vivendo a consequência dos princípios errados plantados ao longo de séculos, desde o final da Idade Média e plantados ainda mais abundantemente nos séculos XIX e XX. Para remediar isso, caros católicos, não há outra solução. É preciso fidelidade completa a nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso retomar a boa filosofia nos seminários, com base em Aristóteles e São Tomás. É preciso retomar a boa teologia dogmática, com base em São Tomás, na tradição da Igreja, na Escritura, no magistério infalível da Santa Igreja Romana. É preciso retomar a boa teologia moral, com base, ainda uma vez, em São Tomás e também em Santo Afonso Maria de Ligório. É preciso retomar a boa espiritualidade que parte do amor a Deus, isto é, da conformidade com a vontade dEle. É preciso retomar a liturgia com Deus no centro. É preciso retomar os bons sermões que transmitam intacto aquilo que foi recebido de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso retomar as boas catequeses, ensinando às crianças a verdade. É preciso retomar a formação de bons grupos católicos no seio das paróquias. É preciso retomar a boa formação das famílias. E é preciso que as famílias católicas tenham consciência de sua excelsa missão. É preciso que pais e mães saibam o seu papel na família, na sociedade e na Igreja. É preciso retomar a educação católica das crianças e jovens. É preciso que cada um não deixe a religião de Cristo para a sua vida privada, mas que a pratique cotidianamente em todas as circunstâncias, fazendo o bem e fazendo bem todas as coisas sem respeito humano. É preciso retomar o culto a Deus no lugar do culto ao homem, prestado pela modernidade. É preciso ordenar tudo a Deus e não ao homem, como quer a modernidade.
O Deus Altíssimo nos dá a sua graça. Tenhamos então, caros católicos, confiança nele e em Maria Santíssima. Cristo triunfará e nós com ele, se formos fiéis. Não queiramos nunca unir Cristo e Belial, a religião católica e os princípios modernos. Não há união possível. Não possamos, não podemos. Deus nos preserve na fé católica e nos faça estar sempre em sua graça. Os princípios da modernidade são os princípios do demônio, pai da mentira, do pecado, do orgulho. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Non prevalebunt. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.